reunião nessa noite, em posse da vitória daquilo que o Senhor já tem estabelecido para nós. Então a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, possa abrir o seu entendimento e possa gerar fé à sua vida a partir daquilo que está sendo ministrado pela palavra de Deus. Porque se nós esperarmos alguma coisa de homens, nós sairemos frustrados, sim ou não? Nós sairemos muitas vezes decepcionados. Mas quando nós esperamos algo de Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para cumprir, aleluia, toda a sua palavra em nossas vidas. A Bíblia é verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós devemos crer nesta verdade a fim de que ela traga transformação para as nossas vidas. E nessa noite eu quero falar algo sobre a escolha de Deus. Por que Deus nos escolhe? E a partir das escolhas de Deus eu quero falar sobre identidade, quero falar sobre propósito, quero falar sobre visão. Porque eu não vejo na palavra de Deus ninguém que Deus não escolheu, não separou para um ofício, para um projeto, que Deus não deu também a identidade, o propósito e a visão. E eu quero lançar nessa noite uma palavra sobre cada um de vocês. Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui. E não somente para estarmos sentados numa cadeira sendo ministrados por uma palavra. Deus, Ele nos escolhe a fim de gerar em nós os propósitos dEle, para a gente gerar em outras pessoas aquilo que o Senhor fez em nós. E assim vai sendo contínuo, entende? Porque quando eu começo a dizer aquilo que Deus fez em mim, eu começo a manifestar a fé daquele que me salvou e operou maravilhas na minha vida, e começa a gerar fé na vida daquele que está me ouvindo. Este é o propósito de ser ministrado. Este é o propósito do Evangelho. Cristo, Ele veio ao mundo para nos redimir. Cristo, Ele veio ao mundo para nos reconectar com Deus, porque a partir do pecado nós sabemos que a nossa conexão foi quebrada. Mas Cristo, Ele veio ao mundo para religar a nossa comunhão. E a partir de termos a comunhão religada nele, entendermos quem somos. E quando nós olhamos numa sociedade ou em tempos tão difíceis que nós vivemos, nós percebemos que ainda existem pessoas que estão na casa do Senhor, que não entenderam o seu chamado, que não entenderam o seu propósito, a sua identidade em Deus. E o que Deus tem gerado ao meu coração ao longo desse ano é que Cristo, Ele precisa ativar, aleluia, a memória de alguns que esqueceram das promessas feitas por Ele, e ativar a fé de outros a fim de movimentar o reino de Deus, para que o reino de Deus seja sempre ativo, porque a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas é uma igreja ativa, é uma igreja que sabe quem é. E quando digo igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando de eu e você como indivíduos, porque Cristo não morreu pela igreja, quatro paredes. Cristo morreu por causa de mim e por causa de cada um de vocês que aqui estão. E quando nós entendemos, aleluia, glória a Deus. Quando nós entendemos e aplicamos na nossa vida esta realidade do reino de Deus, aí eu afirmo que até as portas do inferno estremecerão, aleluia, porque vai identificar que onde existe um crente cheio da presença de Deus, aleluia, no mundo espiritual as coisas se agitam para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. E é isso que Deus quer realizar nos nossos dias. Mas a grande pergunta é: como que Cristo vai realizar este movimento de destronar as hostes do inferno, se nós que somos a igreja de Cristo, e quando eu digo igreja, reforço, estou falando de indivíduos que foram salvos e alcançados pela graça, amém? Como que Cristo vai realizar esta grande obra se nós não tomarmos posse de quem somos em Cristo, a partir de um novo nascimento, entendendo que agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim? Abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos meditar em alguns textos, mas eu quero iniciar a nossa reflexão. E se eu estiver falando demais, me avisa, viu? Porque às vezes eu me empolgo. Tá bom? Faz assim, ó.
que eu vou saber. Mas assim, você faz assim, tá? Livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 6. A minha tradução é a NVI, mas você pode acompanhar no texto que você tem irmãos. E depois nós vamos para o evangelho que escreveu João no capítulo 15, no versículo de número 16, amém? E eu preciso agradecer a Deus também pela vida dos meus pais, que mesmo com tantas dificuldades, né, souberam criar eu e meus irmãos. E uma vez que a semente é plantada no coração da criança, essa semente ela frutifica. Por isso, de guisa de introdução, eu quero dizer, quantos são pais aqui? Mães, pais? Invistam nos seus filhos em nome de Jesus. Invista. Conte as histórias da Bíblia para ele. Leva no culto de oração, leva na igreja. Não é perca de tempo, mesmo que a criança não pare, mas aquilo que está sendo ministrado no altar, por meio de uma oração, pelo louvor, o Espírito Santo tem o poder de tocar e marcar o coração da criança. E quando essa criança cresce, ela já vai crescendo de uma forma diferente, porque a palavra já penetrou o seu coração. Então quero glorificar a vida dos meus pais nessa noite, porque se eu estou aqui é porque eu tive pais que investiram na minha vida enquanto criança em relação ao evangelho, amém? Pais, não desistam dos seus filhos. Estão comigo aí? Glória a Deus. Romanos capítulo 1, verso 6, a palavra vai nos dizer assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Agora corre lá em João capítulo 15, verso 16. No Evangelho de João, um versículo muito conhecido, mas contém uma verdade poderosa. E quando nós tomamos posse dessa verdade a partir das Escrituras, a nossa vida é revolucionada pelo poder da palavra. O texto vai nos dizer assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para darem fruto. E o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês para que deem frutos, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. E eu louvei a Deus no início da ministração do louvor, ou na parte que eu peguei, porque o irmão ele falou a respeito de Efésios 1:4, onde vai dizer de fato que nele nós fomos elegidos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe e pronto, e acabou. Porque é Deus que escolhe. Quando Ele escolhe, Ele tem um propósito para ser estabelecido em cima de quem ou daquilo que Ele escolheu para executar, amém? E Efésios 1:4 vai nos dizer assim: porque Deus nos escolheu nele. Gente, isso é poderoso demais. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então nós vemos esta grande verdade de que não somos nós que escolhemos a Cristo, até porque se não for pela regeneração, pelo Espírito Santo, nós nem queríamos saber sobre Deus, quem é Deus, viver para Deus, não. Porque até um interesse que arde em nosso coração a respeito de quem Deus é, dado por Ele mesmo, pelo Espírito Santo. Então nós vemos que a escolha de Cristo é irrevogável. Quando Ele escolhe, pronto, acabou, amém? Vocês estão comigo? E nós também percebemos dentro das Escrituras que a doutrina da eleição é uma grande verdade. E quando nós começamos a olhar a seleção de Deus em escolher as pessoas a fim de cumprirem o seu propósito, nós vemos no início o próprio Deus escolhendo Abraão, a partir de Gênesis 12, no versículo de número 1. Deus, quando escolhe Abraão, Abraão não entendia quem era Deus. Ele veio de um lugar pagão, o seu pai construía estatuetas, adoravam outros deuses, e Deus aparece, moça, bonita ela, e fala assim: agora Abraão, tu é o escolhido, você vai sair daí onde você está e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Simplesmente Abraão, ele escuta a voz de Deus, obedece e vai seguindo a orientação do próprio Deus. Esta fé não partiu a partir do próprio Abraão, mas a partir de ter fé naquele que estava o chamando para um lugar desconhecido. O que Abraão fez? Ele foi. Qual foi o propósito de Deus? Vou fazer de ti uma grande
nação. Aleluia. Nós vemos aqui em Gênesis 25, a partir do versículo de número 23, que agora Deus escolhe Jacó. Jacó foi escolhido por Deus, e Romanos vai dizer que Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú, sendo os irmãos gêmeos. Quando Deus escolhe, ponto final, e existe um propósito. Estão comigo? Mas nós vemos nas escrituras agora, a partir de Êxodo, capítulo de número 3, Deus escolhendo Moisés para ser um grande libertador, para ser o legislador de Israel, usando este homem na autoridade, tirando o seu povo do Egito e levando agora para uma terra chamada Canaã, terra que mana leite e mel. E quando eu começo a meditar na história desses homens, eu vejo algumas características. Primeiro, obediência. Diga comigo, obediente. Só obedece a voz de Deus e entende o propósito aquele que é obediente. Sem obediência não tem como você seguir a orientação de Deus, porque você acha que o propósito é seu e não é o propósito de Deus. E Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Segundo, além da obediência que esses homens desenvolveram ao ouvir a voz de Deus e obedecerem, nós vemos que eles eram homens corajosos. Diga, coragem. Deus escolhe obedientes e corajosos, e nós podemos relacionar com Gideão, porque tinha uma grande multidão ali selecionada para ali fazer guerra com os midianitas e reconquistar a terra. Só que o que Deus falou? Os covardes e medrosos, manda tudo embora, porque só entende o propósito e só vai até o fim aquele que tem coragem, porque entende quem foi que o chamou. Do contrário, você desiste, porque as lutas vêm, a perseguição vem, as dificuldades vêm, os apontamentos vêm, os apedrejamentos vêm, mas aquele que entende para que foi chamado e em quem foi chamado e é corajoso, meu irmão, pode estar difícil, sim ou não, mas chega até o destino, porque Deus tem o futuro escrito na palma das mãos dele. Aleluia! Só que nós vemos agora, a partir de Josué, capítulo de número 1, que Deus escolheu Josué. Por que escolheu Josué? Porque enquanto Deus conversava com Moisés, Josué já estava sendo preparado, estava ali juntinho com o seu líder. Porque quando o líder recebia informação do próprio Deus, Josué já estava grudadinho ali. O que será que Deus falou? O que será que Deus vai fazer? Sabe o que acontece? Quando nós seguimos aquele que tem intimidade com Deus, a nossa tendência é sempre o crescimento, porque nós aprendemos na obediência, na humildade, na coragem a seguir exatamente os passos daquele que está seguindo os passos de Deus. Não existe cumprimento de propósito se nós queremos andar segundo os nossos passos e não os passos de Jesus. Deus, quando Ele escolhe, Ele vê. E não vou dizer a capacidade, porque a capacidade alguns têm, mas diante de Deus essa capacidade não é nada, porque precisa fazer um treinamento, entende isso? Mas Deus, quando Ele escolhe, Ele identifica, porque fala, agora é meu servo, é meu filho, agora está comigo e seguirá o propósito, porque eu tenho um destino a chegar e um propósito para estabelecer, onde o meu nome será glorificado. Estão comigo? Aleluia! Nós vemos também Deus escolhendo Davi, escolhendo os profetas. Nós vemos Deus escolhendo Jeremias. Por que não dizer sobre Jeremias, onde o próprio Deus delegou uma palavra sobre ele, dizendo, olha, antes de você ser formado, meu filho, eu já te escolhi para ser profeta às nações. E se nós olharmos ao longo da história da igreja, nós vamos ver Deus escolhendo reformadores, Deus escolhendo os padres, Deus escolhendo até pessoas comuns, a fim de estabelecer a sua vontade sobre a terra. Deus escolheu Pedro, um homem iletrado, para liderar agora os 12 apóstolos. Deus escolheu Paulo, um homem que perseguia a igreja, agora passou a ser perseguido por causa da igreja. Deus escolheu você. Por isso que você está aqui, lutando pela sua família, lutando pela sua vida espiritual, lutando para estar cada vez mais íntimo a Cristo, lutando para ser uma pessoa melhor cada dia. Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. E com essa escolha de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos desenvolver um relacionamento íntimo e sincero, íntegro, e não forçado ou falsificado.
a fim de que nós venhamos a entender de fato o porquê e o para quê nós fomos escolhidos por Deus. Sabe por quê? Eu tenho para mim, e eu posso acreditar que num futuro não muito distante, este avivamento virá sobre todas as nações, pastora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que por mais que os sinais estejam acontecendo, ainda não é o fim. A Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado sobre os 4 cantos da terra, então virá o fim. Então eu percebo que antes do fim chegar, o avivamento vai vir primeiro. Por isso Deus nos escolheu, para a partir de anunciarmos o Evangelho de Cristo, esse avivamento vem. Sabe o que é o avivamento? É profundo arrependimento. Você se arrepender verdadeiramente a ponto de entregar a sua vida de uma forma tão significativa, não farsada, sabe? Farsante. A ponto de Deus olhar para a gente e falar: é esse que eu vou usar. Porque o reino precisa continuar em movimento até que o fim seja estabelecido. Deus tem te chamado. Às vezes nós nos contentamos em vir aos cultos nos domingos, em se reunir em alguma celebração. Mas Deus tem coisas grandes, e a partir de você, a partir de mim, nós iremos viver o melhor desta terra. E quando eu digo o melhor, não falo somente no aspecto material, mas eu digo no aspecto espiritual. Porque aquele que entende quem é na natureza de Deus, aquele que entende quem é em Deus, não vive mais de uma forma comum, mas vive de uma forma incomum, porque começa a participar do sobrenatural de Deus. E são poucos, porque as pessoas estão acostumadas com aquilo que é terreno, com aquilo que pode ver e pegar. Mas aquele que entende quem é em Deus não anda mais segundo a sua vista, mas anda segundo a fé naquele que chamou, e Cristo te chamou neste lugar. A questão é: você tem ouvido a voz daquele que te chamou? Se você tem escutado, obedeça. Seja corajoso e vai até o fim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, Ele tem alguns propósitos que são visíveis em pouco tempo. Por exemplo, nós podemos ver o testemunho do próprio apóstolo Paulo, que em questão de pouco tempo foi transformado em outra pessoa. O seu comportamento já não era o mesmo. A forma com que ele, a transformação, alcance outras pessoas para serem transformadas também. E aleluia, Deus Ele quer começar essa transformação em nossos lares, porque é gostoso estar no culto, mas coisa melhor é viver o céu na terra, começando pela nossa família. E o inimigo tem trabalhado de diversas formas para roubar a identidade dos seus filhos e filhas, a fim de que não viva a plenitude do céu na terra, começando pelo relacionamento em seus lares. Famílias destruídas, desestruturadas, pessoas que não conversam, que não se dão bem. Aí eu pergunto: como nós iremos, aleluia, viver essa identidade em Deus se nós não conseguimos conservar a realidade do reino dentro dos nossos lares? Mas nessa noite Deus Ele está vindo sobre nós para colocar as coisas no lugar, para tirar toda a tristeza, toda a intriga, toda a contenda. Deus está vindo sobre nós, trazendo sobre nós uma metanoia, a fim de que nós entendemos de fato que a nossa natureza, por mais que nós viemos do pó da terra, mas nós fomos gerados no coração de Deus a partir daquilo que foi feito no céu. Nós podemos viver essa realidade em nossas casas. Nós podemos mudar essa realidade, entendendo quem nós somos, o porquê nós fomos chamados, e vivendo em Deus as suas promessas aqui na terra. Quantos querem? Quantos querem? Aleluia. Que nessa noite o Espírito Santo possa abrir o seu coração de uma forma tão significativa, a ponto de que você chegue no seu lar profetizando sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu esposo, sobre as pessoas que estão, aleluia, relacionadas com você no seu lar, no seu trabalho. Porque é fato, o inimigo busca roubar de nós a nossa identidade, a nossa confiança, roubar de nós a nossa expectativa daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Por isso, nessa noite eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Se estão ouvindo a voz do Senhor, sejam obedientes até o fim.
Sejam corajosos, porque no caminho haverá espinho, mas Deus, Ele se responsabiliza por aquele que Ele chama. Aleluia! E se Ele te chamou, fique tranquilo. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua casa. Ele tem cuidado dos seus sentimentos. Quantas vezes, né, Pai? Nós pensamos que não iríamos avançar, que nós não iríamos conseguir. E quando nós vemos a realidade dos fatos, Deus já tinha nos feito passar pelo mar. O mar já tinha se fechado, engolido os inimigos. E nós estávamos como Miriam louvando o nome santo do Senhor. Muitas vezes as nossas forças são poucas, mas quando somos fracos, aí somos fortes, porque é nessa hora que nós desenvolvemos a nossa dependência em Deus. E a partir disso, Deus, Ele vai nos fortalecendo, enchendo o nosso coração e nos encorajando. Aleluia! Nós não podemos viver como pessoas confusas, sem saber o porquê que Cristo nos chamou. É tempo de nós encontrarmos em Deus o nosso valor, o nosso lugar, a nossa identidade, não porque somos favoritos, não, mas a fim de que o nome do Senhor seja glorificado a partir da identidade que Ele tem para nós. Quantas pessoas confusas, quantas pessoas com a sua identidade até mesmo descaracterizada, talvez pela luta, talvez pelos processos difíceis que passou durante uma vida, talvez porque não conseguiu superar as dificuldades e quando olha para si mesmo ou para a situação, não acreditam mais que Deus pode fazer algo em sua vida porque foi tão sufocado pelas provas, pelo sofrimento, pelas percas. Talvez você está numa idade que você olha para si mesmo e diz: olha, Deus não tem mais nada para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, Abraão foi pai com 100 anos e Sara gerou com 90 para 91. Deus, quando tem um propósito, pode passar o tempo que for, aleluia. Isso é consolidado na terra porque foi falado pelo próprio Deus. Talvez você tenha passado por algum trauma, você passe talvez por algum problema emocional, e isso tem roubado de você a sua alegria, tem roubado de você a sua identidade em Deus, a ponto de você achar que não tem mais nada para ti. Mas Deus me manda dizer nessa noite: os meus propósitos e os meus projetos continuam de pé sobre a sua vida. Porque eu, quando escolho, eu levanto. Eu, quando eu escolho, eu faço, sem precisar de aprovação humana, porque eu sou Deus. Deus está dizendo que neste momento talvez você pense que na sua família não tem mais nada a acontecer. Deus está dizendo: tem, porque o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Talvez você está sem esperança. Talvez você não sonha mais, não projeta mais. Talvez do jeito que as coisas estão, está tudo bem. Tipo aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus está dizendo: olha, não é dessa forma. E o Espírito Santo de Deus mostra no meu coração que Ele está apertando corações de pessoas aqui neste lugar, a fim de se lembrarem promessas antigas. O tempo passou, aquilo que foi falado não aconteceu, mas Deus insiste em me dizer que existem promessas, aleluia, que Ele está liberando, reafirmando a aliança sobre a vida de pessoas neste lugar, para que o nome dEle seja glorificado. Entende isso? Deus não faz as coisas por causa da gente, Ele faz por causa dEle mesmo, para que nós, a partir daquilo que vivemos nele, podemos glorificar o nome santo do Senhor. E Deus, Ele procura filhos e filhas que mesmo na fragilidade da vida, nas dificuldades da vida, busquem em Deus o aconchego, o fortalecimento, e entendam que somos filhos de Deus. E os filhos de Deus têm direito à herança. Os filhos de Deus herdarão a terra, mas os filhos de Deus também têm responsabilidade de honrar ao seu pai. Nessa noite existem filhos aqui. Deus nos chamou como filhos e filhas. Deus nos chamou de sacerdócio santo. Deus nos chamou de nação eleita. Deus nos chamou, aleluia, pelo nosso nome. Deus nos escolheu.
Talvez a opressão seja tão grande e o diabo tem jogado na sua cara todos os dias: Deus se esqueceu de você, Deus não vai cumprir aquilo que falou. Para você está destinado isso. Tem pessoas que dizem: olha, eu nasci para ser infeliz. Deus está dizendo: esta mentira é do diabo e está caindo por terra nesta noite. Deus te chamou para ser filho e filha. E quando entendemos o valor de sermos filhos em Deus, a nossa identidade em Cristo começa a ser restaurada. Os problemas podem vir, entende? Mas isso não vão tirar de você o valor de quem você é em Deus. Você pode até estar, até mesmo desempregado, pode estar faltando as coisas na sua casa, mas isso não vai roubar de você quem você é em Deus. Porque aquele que entende que tem o Pai, entende que no momento certo Ele suprirá todas as nossas necessidades. Precisamos confiar e entender. Porque a partir de uma vida sabendo que somos filhos, que temos uma herança e que devemos honrar o nosso Pai, nós entendemos que agora nós devemos cumprir aquilo que o Pai estabeleceu para nós. Porque o filho que não obedece, a Bíblia vai chamar de bastardo. Mas o filho que obedece, mesmo que durante um tempo se perca no caminho, ele volta porque se lembra das palavras do Pai. E é tempo de nós voltarmos. É tempo de nós voltarmos para a casa do Pai. Porque Ele nos chamou, e quando eu digo voltarmos é algo de espírito quebrantado. Porque muitas pessoas estão na casa, mas o espírito está longe. Muitas pessoas estão na casa, mas o coração não está no Pai. Muitas pessoas estão no ambiente profético, mas estão alienados àquilo que o Senhor está fazendo. E Deus está dizendo: é tempo de voltar. É tempo de voltar para casa. É tempo de estar no colo do Pai. É tempo de entender que somos amados, mas também é tempo de sermos corrigidos. Porque o Pai, quando ama, Ele corrige. E a correção de Deus não nos afasta, pastora. A correção de Deus nos aproxima, porque nos sentimos amados e sabemos: meu Pai está me chamando, meu Pai está me corrigindo, meu Pai está me trazendo de volta. Entende isso? Viver uma vida em Cristo, viver uma vida em Deus, sabendo que é filho, que tem identidade. Quando eu digo identidade, eu não estou falando do seu nome, não estou falando da sua certidão de nascimento, aonde você nasceu, não. Eu estou dizendo de uma identidade celestial que foi gerada no céu. E quando nós compreendemos isso, gente, isso é revolucionário. Porque é impossível aquele que se encontra com Cristo verdadeiramente continuar a mesma pessoa. Eu não vejo que isso está nas Escrituras. Aquele que se encontra com Cristo é diferente, fala diferente, pensa diferente, age diferente, de uma forma que vai glorificar o Pai, porque quer agradar o Pai. Deus está chamando para voltar para os braços do Pai, para o colo do Pai, entendendo essa realidade, saber quem somos e por que Deus nos chamou, vai nos trazer toda a diferença naquilo que nós fazemos. Sabe por quê? Porque quando eu sei quem sou, porque Deus me escolheu, eu não vou para qualquer lugar e eu não perco tempo no caminho, porque eu sei que existe um destino para mim. Então não é assim, qualquer caminho serve, não. É o caminho que Deus designou para mim, e no caminho você vai chorar. Eu sinto muito te dizer isso, mas no caminho tem renúncia, no caminho tem quebrantamento, no caminho tem choro, no caminho você vai pagar o preço pela obediência a Deus. No caminho pessoas vão ficar para trás, mas você vai continuar caminhando. No caminho muitas vezes você vai querer desistir, mas o Espírito Santo vai segurar na sua mão e vai te fazer caminhar, a fim de você chegar no destino. Entende isso? Que o Pai preparou. Saber quem é a igreja, para a gente viver o poder da realidade, daquilo que Cristo tem para os nossos dias. E eu
eu falo para os meus filhos, eu falo para eles: sejam melhores crentes do que eu estou sendo. E é isso que nós devemos gerar nas pessoas, motivá-las a ser e fazer o melhor que elas podem para Jesus, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o que nós fazemos pelas nossas habilidades, é o que Ele nos concede a fazer para que o nome dEle seja glorificado. Não é pela nossa capacidade, entende? Mas é pela unção que o Espírito vai nos concedendo. Por isso permaneça, não desista, entenda quem tu és diante de Deus, a fim de estabelecer na terra aquilo que Deus já projetou para nós. Quando nós entendemos isso, nós chegamos no destino. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Eu tenho aprendido que essa realidade do céu conectada com a terra é uma grande verdade. Isso não é uma heresia. Eu tenho percebido que existem movimentos proféticos que acontecem no nosso tempo, e nós podemos ser participantes dessa realidade quando entendemos quem somos, porque quando não sabemos, nós estamos alienados ao reino sobrenatural. Existem bênçãos que estão retidas, pastora, porque pessoas ainda não entenderam, não aprenderam a batalhar em oração. No lugar de se calar e orar, estão murmurando ainda, estão reclamando ainda, porque não perceberam o movimento de Deus naquilo que os nossos olhos não veem. Mas Deus está dizendo: olha, cala-te, aprenda, aleluia, a dobrar o seu joelho e falar comigo em oração. Eu sou o único que posso trazer, aleluia, aquilo que não existe, porque eu sou. Aleluia, somente Ele. É para Ele, para a glória dEle, é por Ele, aleluia. Grande Deus, nós fomos gerados no coração de Deus. Você crê nisso? Você crê que sobre a sua vida existe uma palavra profética? Uma palavra de restauração, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, mas você entende que no processo você vai sofrer injúrias, perseguição, você vai padecer por amor ao Evangelho. Está comigo aí? Porque, existem pessoas que ainda, estão alienadas dessa verdade. O Evangelho é a coisa melhor que existe no mundo, mas o Evangelho, a própria Bíblia diz que nós teremos aflições, mas Jesus recomendou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia também diz que nós faríamos obras maiores do que Ele. Então, se Ele garante que nós vamos vencer o mundo e que nós vamos fazer obras maiores do que Ele, o que a gente está esperando ainda para colocar essa verdade em prática na nossa vida? Nós fomos gerados no coração de Deus, a nossa identidade vem do céu. Nós temos um Pai chamado Abba, Pai, o nosso Deus. João 1, 12, 13 vai nos dizer o quê? Contudo, aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uau! Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem de algum homem, mas nasceram de Deus. Uau! Romanos 8,16, a palavra vai nos dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe quem você é? Quem realmente você é? Bate no peito e fala: eu sou filho de Deus. Não, bate aí, ó. Eu sou filho de Deus. Fala: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Não nascido pela vontade do homem, mas pela própria vontade de Deus. Aleluia! E como filhos nós representamos o nosso Pai aqui nesta terra, para a glória de Deus. Então não se trata de uma reputação, se trata de algo muito maior. Eu faço o que eu faço para Cristo porque eu quero honrar o meu Pai. Eu não faço por causa da religião ou porque foi me imposto tal coisa, mas eu faço porque eu amo aquele que me escolheu, eu amo aquele que deu a sua vida por mim. Por isso eu venho na igreja, por isso eu oro, por isso eu glorifico, por isso que eu renuncio, por isso que eu me consagro, por isso que eu tenho uma vida íntegra diante de Deus. Não por obrigação, mas por amor. O
O amor tem o poder de trazer para nós uma nova concepção de quem é Deus. O amor requer responsabilidade, mas o amor é libertador. O amor não é opressor. E aquele que entende quem é em Deus ama, não por obrigação, entende? Ama porque tem prazer. Prazer em amar a Deus. Que você tenha prazer de estar na casa do Senhor. Que você tenha prazer em servir em amor. Que você tenha prazer em meditar nas Escrituras. Que você tenha prazer em dobrar os seus joelhos e orar pela sua casa. Que você tenha prazer de estar num ambiente como esse, adorando a Deus, fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então a pergunta é: o que você tem nas suas mãos, crente? Moisés, ele tinha um cajado. O que Deus falou? Toca nas águas. De repente na sua mão você tem intercessão. De repente na sua mão você tem o dom do louvor e não está cantando mais. De repente na sua mão você tem a autoridade de Deus e não está profetizando mais. De repente na sua mão você tem um instrumento e não está tocando mais. O que é que você tem em suas mãos, diz o Senhor? Porque aquele que entende quem é, para que foi chamado, vai fazer tudo por amor. Então se aquilo que Deus me deu é para a glória dele, eu vou exercitar para agradar o coração do meu Pai. Entende isso? Nós estamos finalizando este ano. Talvez para você tenha sido um ano muito difícil, ou não. Para nós foi um ano difícil. Mas aqui estamos para glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que aquele que sabe quem é não tem mais tempo para ficar perdendo com coisas poucas, entende? Exatamente o que a pastora leu em Efésios 5,16. Se nós colocarmos em prática essa grande verdade, pai, mãe, igreja de Cristo, a nossa vida será uma inspiração para que outras pessoas também sigam esse Cristo que nós amamos. A proposta do Evangelho é essa: é nós proclamarmos a Cristo, falando sobre a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda. Porque se nós não vivermos de acordo com aquilo que pregamos, não terá credibilidade. Mas os filhos e filhas de Deus querem exaltar a Cristo não somente com canções, mas com um estilo de vida que vai glorificar o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que a minha e a tua vida seja um incenso com cheiro suave às narinas de Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui em posse de quem somos, para que o céu se alegre e o inferno se estremeça. Porque onde existe um homem e uma mulher de Deus que sabe quem é em Cristo Jesus, os demônios batem em retirada. Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Não aceite, aleluia, uma vida de derrota. Você é filho, você é filha de Deus, aleluia. Nós somos, aleluia, herdeiros com Cristo daquilo que foi, aleluia, feito por Deus por intermédio de Jesus na cruz. Isso é poderoso. Vocês